Olá, sejam bem-vindos ao canal Monitoria Universitário, eu sou Emerson Isidório e hoje nós vamos resolver o 18º exercício do segundo capítulo do livro de Mecânica Estática para Engenharia do autor Hitler. Então vamos ao enunciado. Duas forças são aplicadas na extremidade de um olhal a fim de remover a estaca. Determine o ângulo θ, tal que θ tem que ser maior ou igual a zero, menor ou igual a 90 graus, e a intensidade da força F, de modo que a força resultante, que atua sobre a estaca, seja orientada para cima e tem intensidade de 750 newton. Então não fiz nem olhar, não fiz estaca, não fiz arte nenhuma, porque o que importa para nós são os vetores, os ângulos e os eixos, né? Então o que ele está falando aqui? Ele está falando que vai existir uma força resultante orientada para cima, né? Cuja a intensidade é de 750 newton, ok? Ele quer descobrir qual que é essa força N e qual que é esse ângulo θ. A primeira coisa que nós vamos fazer, como sempre, é somar os vetores. Eu vou começar somando pelo vetor de 500 newton, porque eu me sinto mais à vontade por ele. Poderia começar somando pelo vetor F? Poderia também, né? Vai dar na mesma coisa, né? Então vamos lá. Eu vou somar aqui, começar com o vetor F, o vetor de 500 newton, perdão. Então aqui eu tenho um vetor de 500 newton. Não imaginei ele dentro de um quadradinho porque não faz diferença. Isso por quê? Porque eu não sei que ângulo que ele faz nem com a horizontal nem com a vertical, ok? Então aqui eu sei que ele faz um ângulo θ com a vertical, tá? E com a horizontal ele vai fazer um outro ângulo que eu também desconheço, ok? Então, da extremidade do primeiro vetor somado, nós ligamos a origem do segundo vetor somado, que no caso vai ser o vetor F aqui. Então, eu vou começar aqui o vetor F, ok? Aí, veja só que interessante, né? Ele faz 30 graus com a vertical, né? Então, eu posso dizer que ele faz 30 graus com a vertical aqui, né? Se ele faz 30 graus com a vertical, com a horizontal ele está fazendo 60, né? Mas que ângulo que é esse aqui? Este ângulo aqui é um ângulo totalmente misterioso, né? Porque eu não sei quanto que vale. Eu sei essa parcela aqui na horizontal da força F, que é 60 graus. Mas a parcela que faz a força de 500 newton, eu não sei. Sei lá. O que é aqui? Eu não faço a mínima ideia, né? Então eu posso pegar esse ângulo todo aqui, né, misterioso, fazer um ângulo só, né, chamar ele de φ. Poderia ter chamado de outra coisa? Poderia. Você chama do que você quiser, eu chamei de φ, ok? E agora eu vou ligar o primeiro vetor somado com o último, né, vetor somado, e tenho a minha força resultante. Existe um único ângulo que eu conheço aqui, que é o ângulo da força resultante de 750 newton, que é feito com a força F, né? Olha só, entre a força resultante e a força F eu tenho esse ângulo de 30. Então, da mesma maneira, eu vou ter esse ângulo de 30 aqui, ó, formado entre essas duas, porque aqui eu tenho a força F, aqui eu tenho a força resultante, logo esse ângulo aqui também é 30 graus, tá bom? Vou até reduzir um pouquinho o φ para que ele não interfira tanto assim no 30, tá certo? Então, eu tenho aqui 500, né? Então, veja bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro descobrir quanto que vale este ângulo φ, para depois descobrir quanto que vale esse ângulo θ, tá? Porque se eu aplicar a lei dos sênios com a força F, olha só, qual que é o ângulo que enxerga a aresta da força F? É o ângulo θ, né? Então eu teria o quê? F sobre seno de θ. Aqui já deu ruim, porque eu tenho duas incógnitas, né? Então já não daria para resolver. Vou apagar aqui. Ah, você está apagando com a mão. Tem apagador? Tem apagador, mas eu não vou sair da tela para pegar o apagador. Então vamos lá. Quais que são os ângulos Quais que são os dados que eu posso descobrir? Olha só, eu posso relacionar a força de 750 newton com esse ângulo φ misterioso
e a força de 500 newton com este ângulo de 30 graus conhecido, né? Então posso pegar aqui, ó, FR, né? Eu já vou colocar logo o valor dele, 750 sobre seno de φ igual a, olha só, 500 sobre o seno de 30, ok? Então aqui, ó, se eu for isolar o seno de φ, eu vou multiplicar em x, né? Aí eu vou ter o quê? 500 vezes seno de φ igual a 750 vezes seno de 30. Então, seno de φ ele vai ser igual a 750 vezes seno de 30 sobre 500. Então, colocando isso na calculadora, eu vou ter o quê? 750 multiplicado pelo seno de 30. Isso dividido para 500. Isso aqui vai dar 0,75, né? Mas não é o seno de φ que eu quero, né? Eu quero o φ, né? Quanto que ele vale em graus, né? Quanto que ele vale em graus? Então eu vou zerar a calculadora, shift, seno de ANS. Aí vai dar 48,59. Agora veja só o seguinte, gente, olha só. 48,59, né? Olha só. Agora, olha que problemão isso. Eu posso dizer que esse ângulo aqui, ele vale só 48,59? Não dá, né? Por que que não dá? Porque, veja, o ângulo φ, ele é o ângulo formado entre a força F e a força de 500 newton, né? Tá vendo? Não é? Olha só, força de 500 newton e força F, não é verdade? Olha só, nessa parcela aqui da horizontal, só da força F eu já tenho 60 graus, né? Então não pode dar 48. Significa o quê? Significa que o ângulo que eu vou ter aqui vai ser esse ângulo aqui, ó. Eu posso dizer então que esse ângulo aqui que é formado entre F e 500 newton, ele é o ângulo equivalente ao seno de 75 graus, só que no segundo quadrante, porque tem que ser um ângulo maior que 90, mas tem que ser menor que 180, entende? Porque eu sei que essa abertura aqui, ó, entre a força F e a força de 500 newton não pode dar só 48, não é verdade? Mas tem que ser um ângulo equivalente. O que eu estou tentando dizer para você? É o seguinte, ó. Todos os ângulos aqui do primeiro quadrante, né, todos os arcos, ele vai ter um ângulo correspondente, né, um arco correspondente no segundo quadrante, né? Então significa o quê? Significa que o ângulo que eu estou querendo aqui, ó, o meu ângulo φ, ele vai ser um ângulo que ele tem esse seno. Ele tem esse seno aqui de 0,75, só que no segundo quadrante, tá? Ele é equivalente a esse aqui. E como que eu vou fazer isso aqui? Se eu tenho aqui 48,59, para eu achar qual que é o ângulo equivalente a ele, eu faço o seguinte, eu faço 180 menos o ângulo que eu achei aqui, para achar o ângulo equivalente a ele no segundo quadrante. Então isso aqui vai dar o quê?
menos 48,59. Então, isso aqui, então eu pego 180 e menos 48,59. Isso dá 131,41. Tá certo? 131,41. Se você pegar o seno de 131,41, né? Ele vai dar 0,749999, né? Aí você arredonda, fica os mesmos 0,75 aqui, tá vendo? Agora faz sentido, porque você vê que esse ângulo aqui, ele tem que ser um ângulo maior do que 90, né? Então agora a gente sabe que o nosso φ, ele vale 131,41, né? Então quanto que vale o θ? O θ, ele vai valer 180 menos o φ menos 30, né? Menos 30 graus. Então aqui, ó, esse aqui é o ângulo φ, que vale 131,41, logo o θ, ele vai valer 180 menos 131,41 menos 30. Agora sim, 18,59. 18,59. Então aqui a gente já achou o θ, que é 18,59. Se você não fizesse aquela jogadinha, o θ ia dar 101 e alguma coisa. Ia passar desse intervalo de 0 a 90, tá? Agora sim, agora para eu achar a força F, eu vou fazer o quê? Olha só, a força F sobre o seno de θ, né? Porque se o θ fosse um olho, ele via essa aresta. Então, sobre o seno de 18,59, tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a qualquer uma dessas duas aqui. Vou pegar o 500 sobre seno de 30 aqui, porque é mais fácil. Né? Mais fácil, mais redondinho, né? Passo o seno de 18,59 multiplicando, né? Então, vou ter o quê? Eu vou ter que a força F, ela vai ser igual a 500 vezes seno de 18,59 sobre seno de 30. Então vamos lá, 500 que multiplica seno de 18,59 dividido para seno de 30. Então a força F, ela vale 318,8 Newton. Então é isso aí, gente. Tá resolvido aí. Espero que vocês tenham compreendido. Principalmente essa jogadinha aqui do φ, né? Porque se você for ver, não faz sentido. Porque só a parcela horizontal desse ângulo aqui já ia dar 60, né? Que é esse pedaço aqui, ó. Já ia dar 60, então eu não posso dizer que 60 mais alguma coisa ia dar isso, ia dar 48. Então, ângulo φ 131, ângulo θ 18,59, força F 318,8. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido. Não deixe de dar seu like ou dislike, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.